Eu tenho que começar por agradecer o convite para participar nesta iniciativa das Cidades pelo Clima e felicitar as Cidades pelo Clima, porque de facto é muito relevante trazer o tema da COP aos cidadãos, à sociedade civil e desmistificarmos alguns dos temas e alguns dos assuntos. Dizer também que para a Agência para o Clima faz todo o sentido participar neste tipo de iniciativa. A Agência para o Clima foi criada recentemente, é a entidade que agrega as competências todas em termos de alterações climáticas a nível nacional e, como tal, tem também esta responsabilidade de acompanhar as negociações no contexto internacional e não só. Neste contexto internacional, e há muita gente que não o sabe, a União Europeia fala a uma só voz e, portanto, nós temos também que acompanhar e participar nos trabalhos a nível da União Europeia, que coordena as suas posições, que é representada como um todo e, portanto, cabe-nos a nós também, a Agência para o Clima, acompanhar e preparar a posição comum da União Europeia para estas negociações internacionais. A Agência para o Clima, e neste caso eu própria, agimos enquanto ponto focal junto da UNFCCC e chefiamos a delegação técnica nacional à COP. Eu vou para a 12ª COP. Comecei, a minha primeira COP foi em 2013, em Varsóvia, e tenho que dizer que foi assim uma experiência, acho que é uma experiência que vale a pena. É termos o mundo todo num só local e termos uma imersão num processo negocial por excelência. É a negociação a nata da negociação. Portanto, os melhores negociadores do mundo estão naquelas salas e é de facto uma experiência espetacular. O que é que eu posso dizer? É todo um ambiente, eu pelo menos na altura nunca tinha presenciado, e eu costumo dizer inclusive é que quem é de relações internacionais, nomeadamente, devia ter uma experiência em negociação de alterações climáticas, porque é mesmo, vale muito a pena e acho que se aprende muito. Dizer algo que eu faço muita questão de dizer sempre, quando falo de COPs. Tende-se a esquecer ou não dar o relevo suficiente a que todas as decisões que saem de uma COP implicam unanimidade de 196 partes. Unanimidade. Quando se exigem decisões, quando se exigem resultados palpáveis, estamos a falar de unanimidade entre 196. Nós estamos num contexto muito mais pequeno, na 27, e sabemos a dificuldade que é em ter um acordo a 27. 196 partes do mundo inteiro é, de facto, obra. E é isso que se tem conseguido, nomeadamente nas últimas COPs, nós temos tido bons resultados e que traduzem esse acordo, ao fim e ao cabo. E é mesmo muito importante. Como eu estava a dizer, minha participação começou em Varsóvia, ainda pré-Acordo de Paris, um ambiente muito diferente do que se vive hoje. Na altura estava em preparação o Acordo de Paris, portanto foi Varsóvia, a seguir Lima e então Paris. E era toda uma preparação para que o Acordo de Paris, de facto, fosse alcançado na COP em 2015 e eram momentos que eram de muito trabalho e de alguma preocupação, porque tinha havido Copenhaga, a COP de Copenhaga e com o falhanço de Copenhaga, que ainda hoje nos persegue de alguma forma neste processo, e foi muito descredibilizante para o processo. E, portanto, essa marca ficou e ainda hoje esse estado de graça não existe, não é? E, portanto, nós temos necessariamente que ter resultados concretos em todas as COPs, porque isso nos é exigido. E bem, eu diria, eu acho que este processo é um processo que tem que entregar. Paris foi, para mim, o momento mais marcante até hoje, como calcula, não é? Portanto, estar naquele plenário com o mundo inteiro, com os principais atores da política mundial ali e ver as movimentações que se faziam momentos antes do acordo ser fechado mesmo e de nos sentarmos todos, as movimentações,
é fazermos parte de um momento desse, ainda para mais tendo contribuído de alguma forma, não é? Porque estivemos envolvidos no processo até lá chegarmos. Era muito, muito, muito importante que se conseguisse alcançar aquele resultado. A diplomacia francesa com a diplomacia americana, chinesa, trabalharam muito, 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 muito ao longo de todo o ano e conseguiu-se chegar realmente ao Acordo de Paris, que é um acordo que eu tenho que confessar que sou fã absoluta. Acho que é um acordo extremamente bem conseguido, porque é um acordo que é abrangente, que é justo, que é equilibrado e que é durável. Vai durar no tempo, não tem data, não é datado. E foi muito bem conseguido porque foi tão bem conseguido. Ao fim de um ano, tinha sido ratificado pelo número de partes que permitiram que entrasse em vigor. Foi uma coisa absolutamente, um resultado com que ninguém estava a contar, precisamente porque foi tão bem conseguido. Qual é a liberdade que este acordo dá? Dá a liberdade de cada um contribuir com aquilo que as suas circunstâncias nacionais permitem. O Acordo de Paris acaba com aquela distinção que havia e que na Convenção existe, mas não, e existia no Protocolo de Quioto, mas não no Acordo, que é a distinção entre país desenvolvido e país em desenvolvimento, em que só quem tinha obrigações eram os países desenvolvidos. De acordo com o Acordo de Paris, todos temos obrigações, temos todos que contribuir, de acordo com aquilo que as nossas circunstâncias nacionais permitem. E isso é mesmo um passo à frente relativamente àquilo que existia. E depois toda esta configuração dos ciclos de 5 anos de ambição. De 5 em 5 anos nós temos que apresentar novos compromissos em que a ambição tem que ser maior. Portanto, é francamente um acordo que foi bem conseguido, que foi bem redigido e que está a dar resultados. Dos ciclos de 5 anos de ambição. De 5 em 5 anos nós temos que apresentar novos compromissos em que a ambição tem que ser maior. Portanto, é francamente um acordo que foi bem conseguido, que foi bem redigido e que está a dar resultados. O Acordo de Paris está a dar resultados porque, de facto, quando o Acordo de Paris foi adotado, a expectativa de aumento da temperatura média era de cerca de 4,5 graus, 4,4. Neste momento, o Gap Report do ano passado, o que nos dizia, e que saiu ontem, o novo, e há aqui uma ligeira melhoria, mas o do ano passado o que nos dizia era que se as pledges todas que foram anunciadas fossem implementadas, ficávamos em 2,6. Ora, é uma diferença. Aqui, nisto, cada décima de grau faz diferença neste contexto. E, portanto, passar de 4 ou 4,5 para 2,6, estamos a fazer alguma coisa e o Acordo de Paris está a dar resultados. Não estamos a fazer à velocidade que precisamos. Ou seja, o que nós percebemos neste momento é que está muita coisa a acontecer, muita coisa relacionada com novas tecnologias, mobilidades sustentável, renováveis, está muita coisa a acontecer. Mas continuamos a ver as emissões a aumentarem e claramente as nossas emissões em relação ao que eram, por exemplo, quando foi o Acordo de Paris, estão muito mais altas. Ou seja, apesar do que está a acontecer e apesar de realmente haver resultados que o Acordo de Paris claramente contribuiu para eles, não estão, a nossa atuação não está alinhada com o 1,5 grau, basicamente. A transição climática deixou de ser vista por muitos players, nomeadamente governos, como apenas aquela obrigação de redução de emissões e de evitar danos. Hoje em dia há muita noção, para muitos players, como eu disse, de que a transição climática é uma oportunidade para um crescimento económico, para uma alteração a nível do modelo de desenvolvimento económico. E por isso está tanta coisa a acontecer, não é? E, portanto, o que eu acho é, esta transição não vai terminar. Portanto, este processo começou, pode até abrandar. É natural que o ritmo vá variando de acordo precisamente com as circunstâncias. E, atualmente, nós estamos num período de grande incerteza
e, portanto, as circunstâncias não são, de facto, as mais favoráveis, mas eu estou convencida que não vai parar. Não vai parar por isto, porque realmente a transição climática é uma oportunidade de aumentar a competitividade da economia, é de aumentar a segurança em termos energéticos, de promover modelos de desenvolvimento socioeconómicos sustentáveis, mais de retirar milhares de pessoas de pobreza energética. Portanto, há aqui uma oportunidade que muitos já agarraram, Portugal agarrou, e que não vai, de facto, terminar. Não vai. A saída dos Estados Unidos, a anunciada saída dos Estados Unidos, vem na pior altura, vem na altura em que nós sabemos que o que precisávamos era de acelerar este movimento, não é? E, portanto, isto é aqui puxar para trás, porque claramente, e por vários motivos, não é? Os Estados Unidos são o segundo maior emissor mundial, portanto, tem aqui um peso grande a sua saída, enfraquece o compromisso, de alguma forma, pode dar o enquadramento para alguns também outros reduzirem a sua ambição, tem implicações em termos de financiamento, porque o investimento nos Estados Unidos não vai parar, mas o financiamento que os Estados Unidos providenciavam, nomeadamente para a própria Convenção, como é evidente que vai ser reduzido e, portanto, daí virão consequências. E depois, em termos até um aumento talvez de menor confiança no multilateralismo e no UNFCCC, portanto, isto são os aspectos que não são positivos. Mas eu chamo a atenção para o seguinte, não é a primeira vez que isto acontece. Os Estados Unidos já saíram. E eu não sei se tem presente o que aconteceu na altura. O que aconteceu na altura foi que a ação climática mostrou-se muito resiliente, porque houve um conjunto de Estados, portanto, houve ação subnacional que entrou em força, ou seja, os Estados Unidos saíram, mas cidades, regiões, estados criaram aquele movimento do We Are Still Here. E a ação continuou. E eu estou muito convencida que desta vez não vai ser muito diferente. Quero acreditar que não vai ser muito diferente. Apesar de termos contextos diferentes e de haver algum negacionismo que não existia, se calhar, na altura, mesmo no cidadão comum. Ainda assim, deixe-me dizer-lhe que eu acho que isto também é muito fruto do próprio Acordo de Paris, mais uma vez. Porque o Acordo de Paris trouxe um envolvimento da sociedade civil que não existia até à data. Nós hoje, aliás, falámos aqui um bocadinho antes da entrevista, e aquela nossa conversa de haver experiências diferentes nas COPs, de haver quem sabe de negociação e quem agora já vai lá mais pela outra componente da ação climática, que é paralela, vem de Paris. Porque Paris criou realmente este movimento em que a sociedade civil, e eu quando falo de sociedade civil falo de empresas, de academia, de associações, portanto não falo só do cidadão e das organizações não governamentais, falo da sociedade civil mesmo como um todo, que não administração, que não governo, e que há este envolvimento que é muito interessante, que é, até Paris, a abordagem era sempre top-down, e havia aquela ideia de que alterações climáticas é para uma elite que tem acesso à informação e à decisão, não é para nós, não é para o comum do cidadão. E com Paris veio a abordagem bottom-up, em que, sim, o cidadão tem um contributo muito relevante para dar, e toda a sociedade civil no seu conjunto. E é isso que nós assistimos agora, inclusive em todas as COPs, que há uma movimentação enorme. Quem tiver a oportunidade de ir a uma COP, a esta componente em que, de facto, há uma partilha enorme de experiências, há uma demonstração do que está a ser feito por este mundo fora, a todos os níveis, que eu acho mesmo que faz a diferença. Não sei se há desafios diferentes nesta COP dos que tem havido nas outras. A União Europeia é a parte que
tem mais ambição na sua política climática e mais resultados conseguidos. E Portugal é dos melhores exemplos dentro da União Europeia. Portugal tem um desempenho neste contexto altamente reconhecido. Nós somos muito reconhecidos a nível internacional e somos aqui um garante, somos credíveis, porque temos experiência e temos resultados. E é interessante que somos muito mais reconhecidos a nível internacional do que cá dentro. Portanto, nós temos todo um conjunto de políticas e de medidas implementadas que nos dá essa credibilidade. Vou-lhe dizer que dos momentos mais engraçados que eu vivi numa COP há um processo que é o Multilateral Assessment, em que as partes se avaliam umas às outras. Portanto, nós temos reportes e depois temos sessões públicas onde os outros nos fazem perguntas sobre o nosso desempenho neste contexto. E a primeira vez que Portugal foi a um Multilateral Assessment, entrou nesse exercício, fomos a única parte em que só o Brasil é que pediu a palavra e para nos dar os parabéns pelo nosso desempenho. Eu nunca assisti a isso com mais ninguém, vou-lhe dizer, e portanto ficámos completamente, uau, isto é mesmo, porque por isto que lhe estou a dizer é que de facto nós temos trabalho feito e temos consistentemente vindo a fazer aqui um caminho e um percurso que é reconhecido. E o mesmo, a União Europeia como eu estava a dizer, também tem das políticas mais ambiciosas, se não a mais ambiciosa mesmo, e é dos maiores doadores, é o maior doador para para a ação climática. Portanto, temos aqui um palmarés que eu acho que é admirável. Mas, em regra, não é muito bem compreendida a União Europeia, porque eu acho que precisamente porque tem este desempenho e porque tem esta capacidade, inclusive económica, as suas preocupações acabam por ser um bocadinho diferentes das do resto do mundo. Esta questão que o Acordo de Paris traz de tentar, de alguma forma, diluir estas diferenças, vai sempre sendo, nas negociações, invariavelmente esta questão é colocada e há ali realmente uma diferença de posição entre desenvolvidos e em desenvolvimento que é permanente, não é? E faz parte, é histórica e tem razões históricas, não é? Esta COP acontece para já, em termos, a localização é uma localização estratégica, não é meramente uma questão geográfica. Portanto, nós vamos estar a tomar decisões no contexto das alterações climáticas no coração da Amazónia e, portanto, que é dos ecossistemas mais vitais do planeta, mas também dos mais ameaçados, não é? E, portanto, isto houve aqui um querer dar um significado diferente a esta COP por parte do Brasil. Por outro lado, esta COP vai se realizar 10 anos depois do Acordo de Paris, portanto é o Paris mais 10, e 20 anos após o Protocolo de Quioto. Portanto, nós estamos a falar de 30 anos de cooperação internacional em clima e a presidência brasileira quer aprofundar essa cooperação através de uma COP que designou a COP da implementação e onde se pretende passar realmente a ambição que se conseguiu alcançar com o Acordo de Paris e nas diversas COPs que, entretanto, foram acontecendo para a implementação, para ações mais concretas no terreno. E, portanto, esta é a COP da implementação. É a COP que se realiza também pela primeira vez ao fim de um ciclo completo do Acordo de Paris. Portanto, o Acordo de Paris tem ciclos de 5 anos e houve o primeiro ciclo do Acordo de Paris foi concluído com o Global Stocktake, portanto fizemos aquela avaliação global com os resultados muito concretos conseguidos no Dubai, um resultado absolutamente estrondoso. A COP com melhores resultados depois de Paris foi claramente a do Dubai com este balanço global. Houve a entrega dos relatórios bianuais de transparência, que são os relatórios que permitem avaliar o desempenho das partes para atingir os seus objetivos, das suas contribuições nacionais determinadas.
Temos também um objetivo global de financiamento fechado o ano passado. Portanto, temos aqui o quadro completo e ainda temos novas NDCs que devem ser apresentadas este ano e que nos vão permitir também fazer aqui um balanço do que é que, em termos de ambição, essas NDCs significam. Portanto, esta COP é uma COP que é simbólica e que é estratégica e em que há aqui realmente o fechar de um ciclo e o iniciar de outro muito virado para a implementação, porque é importantíssimo que se passe rapidamente do compromisso para a ação e que se vejam ações concretas no terreno. E, portanto, há aqui uma expectativa grande à volta desta COP, de que se consiga realmente passar esta mensagem. É uma fase, como eu disse, de muita incerteza e, portanto, passar uma mensagem forte nesta COP é mesmo muito, muito relevante e, portanto, a expectativa é alta. A juventude tem ganho uma relevância cada vez maior neste processo. Portugal, pela primeira vez este ano, tem um delegado jovem que integra a nossa delegação, o que nos satisfaz muitíssimo, porque, de facto, eu acho que são os próprios jovens que têm que trazer outros jovens ao processo e que têm que dar o seu contributo, darem o seu cunho, porque, de facto, são eles que vão ter que lidar com isto, não é? E, portanto, eu acho que com a juventude, como com toda a restante população, eu acho que é importante envolver, comprometer, sensibilizar. As pessoas têm que estar no centro do processo. Sem as pessoas nós não fazemos nada, certo? E, portanto, eu acho que é por aí que temos que fazer esse caminho. Eu acredito muito que isto tem que ser um trabalho conjunto, tem que ser um trabalho com as pessoas e para as pessoas. Os jovens incluídos, os jovens principalmente, porque, como diz, são eles que têm que, de facto, daqui a uns anos, lidar com o que nós conseguirmos alcançar. Basicamente é com aquilo que nós conseguirmos alcançar. E, portanto, a juventude tem, de facto, aqui um papel muito, muito, muito relevante e por isso nós também integramos este jovem na nossa delegação e há aqui um caminho muito grande a fazer, sendo que eu acho que nós temos hoje jovens muito sensibilizados, muito, muito, muito empenhados e muito empenhados. A COP, ao fim e ao cabo, os resultados destas reuniões, ao fim e ao cabo, imagine, o que demonstra é que há aqui uma vontade global e uma colaboração entre todos para se atingir um determinado objetivo. E o que sai de uma COP são orientações gerais que depois têm necessariamente que ser incorporadas por cada uma das partes a nível nacional, como entende. E, portanto, este chapéu e esta orientação global que a COP propicia é fundamental para que nós consigamos avançar neste processo. Dos principais fatores de dificuldade depois de sair das decisões das COPs, depois de serem efetivamente implementadas, é alguma falta de comprometimento político contínuo. Está a ver? Porque há aqui uma diferença entre a intermitência dos ciclos políticos e a continuidade e a longevidade que a ação climática exige. Está a ver? Por exemplo, Portugal beneficia precisamente do quê? Nós, nos últimos 20 anos, todos os governos que fomos tendo têm ambição climática. É um facto que em Portugal, eu costumo dizer sempre que, em termos de transição energética, a transição energética que o país tem vindo a seguir e a implementar nas últimas 2 décadas, faria sentido, independentemente de quaisquer metas ambientais ou climáticas que nós tivéssemos, não é? Portanto, o que estamos aqui a falar é de substituir a produção de energia, passar a ser feita
recorrendo aos nossos recursos endógenos e com isso de realmente reduzirmos muitíssimo a nossa dependência energética do exterior e a nossa balança comercial a ganhar muitíssimo com isso. Portanto, esta seria sempre, quanto a mim, a estratégia a seguir pelo país, independentemente de quaisquer objetivos ambientais que estivéssemos assentes. E se calhar por isso também nós estamos realmente no ponto em que estamos e tivemos o sucesso em que tivemos, porque acho que os nossos políticos perceberam isso e deram sempre e garantiram esta continuidade que é tão importante para o sucesso da transição climática. Em termos de transição energética, a transição energética que o país tem vindo a seguir e a implementar nas últimas 2 décadas faria sentido independentemente de quaisquer metas ambientais ou climáticas que nós tivéssemos, não é? Portanto, o que estamos aqui a falar é de substituir a produção de energia, passar a ser feita recorrendo aos nossos recursos endógenos e com isso de realmente reduzirmos muitíssimo a nossa dependência energética do exterior e a nossa balança comercial a ganhar muitíssimo com isso. Portanto, esta seria sempre, quanto a mim, a estratégia a seguir pelo país, independentemente de quaisquer objetivos ambientais que estivéssemos assentes. E se calhar por isso também nós estamos realmente no ponto em que estamos e tivemos o sucesso em que tivemos, porque acho que os nossos políticos perceberam isso e deram sempre e garantiram esta continuidade que é tão importante para o sucesso da transição climática. Portugal, pelo 3º ano consecutivo e porque os 2 anos anteriores realmente tivemos muito sucesso nesta iniciativa, vai ter o seu pavilhão na COP. Temos um espaço de 150 metros com um projeto do arquiteto Souto Moura. Portanto, este pavilhão, nós pela primeira vez temos uma COP num país lusófono e quisemos este Paris mais 10. Esta COP, como eu já disse, é uma COP emblemática e achámos que tínhamos que ter, de facto, aqui um pavilhão à altura do momento. E, portanto, temos esse pavilhão com um programa que conta já, eu tenho aqui o número, com 47 eventos, dos quais apenas 14 são promovidos por entidades públicas, todos os restantes são promovidos por entidades da sociedade civil, o que também nos satisfaz muito. Vamos ter uma aposta, portanto, na língua portuguesa, portanto vamos falar tudo, teremos tradução em simultâneo, porque fizemos muita questão de que tudo seja feito em língua portuguesa. Vamos ter a possibilidade de assistirem via streaming do Ministério aos eventos que vamos realizar. Este pavilhão serve precisamente como montra para o país e para aquilo que é as ações e os desenvolvimentos e os projetos de ação climática que o país tem levado a cabo e dá a oportunidade realmente a todas estas entidades de mostrarem o que é que estamos a fazer aqui a nível nacional. E, portanto, tenho mesmo de deixar o apelo, vejam, acompanhem-nos em streaming, a inauguração é no dia 10 à tarde. E acho que temos um programa muito diversificado, mas muito interessante e vai ser uma montra muito relevante para o que o país está a fazer neste contexto.